Foi preciso uma crise econômica mundial, talvez, para que o Brasil acordasse do ambiente de exploração bancária em que vivíamos. Durante anos, não havia muita lógica, ou nenhuma lógica entre os juros, a agiotagem, os esquemas financeiros e a realidade de nosso país. Agora, finalmente, até talvez porque a nossa presidente foi até motivo de gozação da Angela Merkel, quando a nossa presidente Dilma Rousseff reclamou do tsunami monetário em direção ao Brasil, e ela colocou a questão: por que vocês pagam juros tão altos? Né? Para que tanto? Que tipo de reservas são essas que tipo de reserva é essa que o Brasil está gerando, gastando quase metade da sua receita fiscal em juros de dívida pública que o próprio Banco Central vai inventando? Então, felizmente, nós mudamos. Mas não só nós, né? O mundo inteiro está mudando. O impacto da desonestidade, vamos falar assim, de grandes magnatas norte-americanos, internacionais, moeu com a economia mundial, e obviamente isso cria efeitos no processo democrático. O resultado das eleições de país a país está mostrando que o povo pode não entender de ideologia, filosofia, coisas assim, mas reage quando perde o emprego, quando vê sua aposentadoria pulverizada, quando os serviços de saúde regridem, quando os processos educacionais têm que ser travados para pagar empréstimos que foram tomados para construir coisas extemporâneas, caríssimas, para manter luxos absurdos e aceitar relações econômicas que geraram uma dependência muito grande dessas nações do turismo, por exemplo. Um turismo que agora está significando o quê? É uma tremenda incógnita. Se os chineses, os indianos vão sair pelo mundo afora torrando fortunas, como os árabes fazem, gastando seus petrodólares e sustentando balneários, hotéis, restaurantes, e injetando recursos em países que deixaram de produzir, de ter indústrias, de fazer aquilo que podiam fazer. Então é um momento de reflexão sobre essa união, vamos dizer assim, essa interdependência econômica. Até porque o fundamentalismo religioso está vindo aí com força, e essas barreiras culturais, elas são significativas, e
dão, vamos dizer assim, poderes e criam reações que dentro de algum tempo poderão tirar do mapa, pelo menos do mapa da convivência universal, nações inteiras. O nosso problema não é a nossa prioridade mundial, vamos falar assim, é de fato a evolução social. Vale a pena ler os livros do Eric Hobsbawm, da Hannah Arendt e outros, né? Como agora estou vendo esse livro aqui do Luc Ferry, né? Sobre filosofia até, né? Para pensar e comparar culturas. Né? E é bom não esquecer, se no passado o radicalismo significava algum tipo de guerra de efeitos locais ou até nacionais, hoje povos fanáticos têm condições de fabricar e usar bombas atômicas. Fanáticos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista comportamental. Ontem ainda estava lendo um artigo Paul Krugman sobre os Estados Unidos e o Partido Republicano, que se transformou num ambiente de radicalismo irracional em prejuízo dos Estados Unidos e do mundo inteiro. A dívida norte-americana assusta, assim como o poder bélico de um país que de repente poderá ser comandado por alguém fora, vamos dizer, fora dos eixos mentais. Felizmente, parece que o candidato do Partido Republicano era um dos melhores possíveis, mas corremos o risco de ter lá nos Estados Unidos, disputando a presidência, pessoas realmente perigosas. Isso é assim no mundo inteiro, não é só lá. Isso acontece na Rússia, na China, no Brasil, na Índia, qualquer lugar. Então a humanidade, depois que inventou a bomba atômica, as bombas químicas, as biológicas e coisas parecidas, ela corre riscos muito grandes. E o que faz um país se radicalizar? É a economia, é o emprego. É um país em desespero, inventa guerras, inventa inimigos. Nós sabemos disso através dos teóricos da política, os marqueteiros políticos. Criam um inimigo, porque o povo não é de abrir o ângulo de visão, e faça campanha em cima disso, governe em cima disso. Nós, a partir desde a época dos gregos, tivemos momentos bons e maus na história da humanidade. E parecia que a humanidade caminhava para a consolidação da liberdade, da fraternidade, vamos dizer assim, de sentimentos de união saudáveis. A dúvida é se vamos continuar assim. E tudo depende demais do resultado, das soluções que nós encontrarmos, que os grandes líderes mundiais encontrarem para resolver os impasses criados
pelos magnatas que inescrupulosamente manipularam o mercado mundial e quebraram, moeram com economias de diversas maneiras. E políticos que, aproveitando facilidades, assumiram projetos irresponsáveis, luxos extravagantes que suas nações, seus povos não têm agora condições de pagar. Então, a prudência, bom governo, a seriedade, a honestidade, a responsabilidade, tudo isso é fundamental, assim como a racionalidade do que nós quisermos ser e fazer. E no Brasil, nós passamos um período aí de oba-oba, parecia que estava chovendo dinheiro, não é bem assim, né? Muita coisa pode mudar. Então, se tivermos sucesso, e é provável que tenhamos, graças principalmente à agroindústria, que o mundo precisa comer, com ou sem crise econômica, nós teremos um futuro melhor do que a minha geração viveu, que as esperanças frustradas de algumas décadas atrás. Então, vamos torcer para que, pelo menos no Brasil, venhamos a ter bons governos. E até agora, a presidente Dilma Rousseff tem dado um show.